Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração, ao nosso bom Deus. Nós somos a Igreja Cristo Internacional em Moçambique, um grupo de pessoas que se dedica ao ensino e à prática da Palavra de Deus. Se você está vendo este vídeo porque alguém partilhou consigo, saiba que você é o nosso convidado especial e nós ficamos felizes em poder partilhar consigo a Palavra de Deus. Antes de irmos a Deus em oração, eu ia pedir à minha esposa para que partilhe um versículo bíblico conosco. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Vamos abrir o livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 105. Assim diz a palavra: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Amém. Vamos a Deus em oração. Santo Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, agradeço a Si, Santo Deus, pela Sua benevolência, pela Sua misericórdia, pelo dom da vida, pela sabedoria e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Santo Deus, pedimos a Si que opere por meio de nós durante o louvor, a Santa Ceia, até o sermão. Pai, pedimos a Si que o Senhor esteja presente durante todo o culto e assim damos a glória e a graça em tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome santo e amado do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Saudações, igreja! Este é o momento em que nós celebramos a Santa Ceia. Momento este em que nos lembramos da morte, da sepultura e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciar, gostava de convidar a todos a irmos a Deus em oração. Oremos. Santíssimo Senhor, Deus amado, Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Pai, te agradecemos, Senhor Deus Pai poderoso, por Senhor Deus Pai Santo se revelar a nós, através, Senhor Deus Pai Santo, da Tua palavra, Senhor. Através, Senhor Deus Pai Santo, do Seu Filho amado Jesus Cristo. Te peço, Senhor Deus Pai poderoso, que o Senhor Deus Pai Santo possa me usar como te convém, Senhor. Para que, Senhor Deus Pai Santo, esta mensagem, Senhor, possa criar efeito, Senhor. Para que possa transformar corações, vidas, Senhor. Para que almas, Senhor Deus Pai Santo, possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu oro, Senhor Deus Pai Santo, entrego tudo nas tuas santas e poderosas mãos, hoje e todo sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para a mensagem de hoje, a Escritura está centrada no livro de João, capítulo 3, versículos 14 a 15. E assim se lê da Bíblia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem foi retirada do livro de Números, também onde podemos rapidamente ler, Números 21, de 8 a 9, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que olhar por ela que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Nós acabamos de ler um trecho da passagem nós acabamos de ler um trecho de uma passagem em que o povo israelita passava pelo deserto. Este era um momento caracterizado por murmúrios. O povo murmurava pelo caminho escolhido por Deus para que eles chegassem na terra prometida. E não só, eles também murmuravam pelo alimento que fora dado naquele lugar, no deserto, nesse caso, que era o maná. Ora, o caminho que eles passavam podia ser desconfortante, podia não ser agradável, mas era o caminho que Deus escolheu. Era o caminho que Deus, sendo tão amoroso, sendo tão infinito em sabedoria, escolheu para que eles chegassem na terra prometida. Assim como do próprio alimento, o livro de Salmos caracteriza aquele alimento como sendo o alimento dos anjos. E ainda assim este povo murmurou contra Moisés, reclamou para com Deus. E Deus, como nós podemos ler mais adiante, envia serpentes para que pudesse devorar este povo, para que pudesse dar as picadas. Acontece que as serpentes que apareceram no deserto sobre aquele povo eram serpentes venenosas. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a imagem, são as sombras das coisas que poderiam vir a acontecer. A serpente tem um significado, especialmente a venenosa, não é? Nós podemos ver nela o pecado. O pecado, hoje em dia, também nos separa de Deus. O pecado nos consome. O pecado nos fere. E há necessidade de nós sermos curados.
Séculos após este acontecimento, nós vimos a existência de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, durante a sua proclamação do Evangelho, ele autodeclarou-se como sendo o caminho. Ele autodeclarou-se como sendo o pão. Portanto, aquela simbologia que nós podemos ver lá no deserto representava, na verdade, Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o caminho. E nós podemos ver as instruções de Deus nesta passagem. Como podemos ver as instruções de Deus, para que este povo pudesse ser curado, era necessário que uma serpente feita de bronze pudesse ser erguida. E seria que todo aquele que olhasse sobre aquela serpente teria a cura. A serpente de bronze representa Jesus Cristo. Pelo pecado que nós cometemos, pelo pecado que habita em nós, que mancha o nosso ser, isso nos impede de termos uma comunhão com Deus e, consequentemente, a morte. Nós sabemos que o pecado gera morte, assim como também o pecado, quando consumado, gera a morte. E nós precisamos de nos livrar deste pecado. E só havia uma única forma de cura naquele deserto. Era através de um olhar fixo na serpente deste pecado. E como nós podemos ver, naquela época, a única forma de cura seria através de um olhar fixo na serpente de bronze. Observemos que naquele momento Deus não deu instrução para que existissem duas serpentes ou para que existissem duas estátuas. Ele disse apenas uma e única. E todo o povo do assentamento deveria olhar para aquele poste. Hoje também, nós não temos dois salvadores. Existe apenas um e único, que é através de Jesus Cristo. Uma única pessoa é que morreu naquela cruz pelos pecados de todos. Portanto, irmãos, a você que já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, peço que, por favor, ao tomar dessa Santa Ceia, que possa examinar como tem vivido o seu cristianismo, como tem olhado para a cruz de Cristo, como tem se firmado perante as turbulências da vida. Portanto, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, se não está a caminhar com Ele, saiba, pois, que ainda as trevas habitam em si. Portanto, há necessidade de se curar. Portanto, há um veneno no seu interior. E há necessidade de poder desinfetar isso. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Estamos a falar de um veneno em termos espirituais, pois isso gerará a morte e uma morte eterna. Portanto, não perca esta oportunidade. Se tem acesso a este vídeo, procura a pessoa com quem teve acesso. Procure estudar a Bíblia e saiba mais sobre as promessas que Deus tem para a salvação dos seus filhos. Termino por aqui e, para finalizar, quero convidar a todos a irmos a Deus em oração. Oremos. Pai amado, Pai glorioso, o Senhor tem sido bom e misericordioso conosco. A sua prova, Senhor Deus Pai Santo, é o fôlego de vida que se renova em nós a cada dia, Senhor, sendo das oportunidades que o Senhor Deus Pai Santo nos dá para podermos, Senhor Deus Pai Santo, corrigir, Senhor Deus Pai Santo, as nossas falhas e erros, Senhor Deus Pai Santo, para nos arrependermos, Senhor Deus Pai Santo, deixarmos, Senhor Deus Pai Santo, o veneno que há em nós, Senhor Deus Pai Santo, para podermos ser curados enquanto é tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus Pai Santo, pela tua graça infinita. Te rogamos, Senhor Deus Pai, que esta mensagem, Senhor, possa, Senhor Deus Pai Santo, penetrar no mais íntimo dos nossos corações, Senhor. Para que, Senhor Deus Pai Santo, em qualquer circunstância, nunca percamos de vista, Senhor Deus Pai Santo, a cruz, Senhor Deus Pai Santo de Cristo, Senhor. Oramos e entregamos tudo nas tuas santas e poderosas mãos, todos sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui a falar para todos os irmãos, embora dessa forma virtual, mas tem sido a forma que Deus tem providenciado para nós nos encorajarmos um ao outro. Antes de irmos ao sermão de hoje, deste domingo, vou pedir aos nossos irmãos, nossas irmãs do Ministério da Benevolência e da Mozop para partilharem aqui as ações, as atividades ao longo desses dias que passaram sobre este Ministério da Benevolência. E eu espero que isto possa encorajar a todos, possa deixar todos nós animados. E, por favor, prestem muita atenção. Saudações a todos os irmãos da Igreja de Cristo Internacional em Maputo. Eu quero, em nome do Ministério de Benevolência, saudar a todos e lhes trazer o relatório das atividades que o Ministério desenvolveu no ano de 2020 e que também tem vindo a desenvolver neste ano de 2021. Como todos nós sabemos, o ano de 2020 foi tido como um ano atípico por este ter sido assolado pela crise mundial do coronavírus. Esta crise que veio, na verdade, afetar muitas famílias a nível mundial. Foram muitas vidas humanas perdidas, famílias viram-se assoladas, os seus empregos afetados, os seus sonhos destruídos. E isto não aconteceu só em outras partes do mundo afora, mas aconteceu aqui em Moçambique também e até dentro da nossa igreja tivemos irmãos que também viram suas carreiras afetadas. E por conta disso o Ministério sentiu-se na obrigatoriedade de levar a cabo algumas ações por forma a encorajar, seja materialmente ou emocionalmente, aos irmãos que foram afetados por esta crise. E sendo assim, houve assistência a muitos irmãos em termos de cestas básicas e não só, ajudou-se também aos irmãos que vieram a perder algum membro familiar, falo de discípulos ou membros próximos aos discípulos, com subsídios para realizar as cerimônias fúnebres. Nós sabemos que o Ministério de Benevolência atua diretamente com os membros dentro da igreja. Contudo, sabemos nós que tem muitas famílias lá fora que estão a passar por várias necessidades e o Ministério não pode ficar alheio. Dado este que, em coordenação com a Mozop, o Ministério ajudou no ano passado a 3 famílias com cestas básicas. E para além desta ajuda que providenciou a 3 famílias, o Ministério chegou também a ajudar com o fundo doado pela Ascend Academy, em coordenação com a Mozop. O Ministério ajudou a mais de 45 famílias fora da igreja. E teve também a situação dos ciclones que afetaram a província de Sofala e os ataques em Cabo Delgado. E por causa destes eventos, o Ministério da Benevolência realizou na igreja 2 eventos para angariação de fundos, por forma a ajudar as famílias afetadas por estes males. E nós sabemos que o que o Ministério faz é, na verdade, uma ação para minimizar certas necessidades que as famílias têm. Não é uma assistência total naquilo que são as necessidades das famílias. Então, por causa disso, o Ministério de Benevolência pensou também em algum tipo de atividade que possa vir a ajudar as famílias a gerarem seus próprios fluxos de renda. E desta forma realizou-se dentro da igreja a Feira do Emprego e a Feira de Empreendedorismo, com vista a ajudar os irmãos ou a dotar os irmãos de ferramentas para poderem desenvolver os seus próprios negócios. Dizer também que o Ministério de Benevolência, como órgão, é constituído por um grupo de pessoas que são estas que estão em frente para poder levar a cabo estas ações. Mas estas pessoas não são as únicas que trabalham em prol das pessoas necessitadas. Na verdade, todos os membros da igreja são as pessoas que trabalham para ajudar as pessoas necessitadas. Por causa disso mesmo, o Ministério quer agradecer a todos os irmãos que, direta ou indiretamente, têm praticado a escritura Atos 2:42, por forma a ajudar a quem precisa, a quem está a passar por uma necessidade. E dizer muito obrigada a todos os irmãos e continuar a exortar aos irmãos a praticarem a palavra de Deus, a ajudarem, a viver em união e praticar o amor, este que é um dos grandes mandamentos da Bíblia. E muito obrigada, a Deus vai toda a glória. Sou Teta Admira Marmelo, vivo com a minha mãe e a minha filha.
Queria agradecer à Igreja de Cristo e a Monsop também e a Edna também e agradecer pelo apoio. Estou muito feliz, muito obrigada. Nizini ku tlangela ka nkarhi wo leha kama ni nga kuma swakudya leswi ni swoswi na ha swi vilela ku ni nga ha swi kuma kambe na swi khensa kusukela ka nkama wolowo yanteni swoswi ni nga ki ni swoswi ni to tlhela ni swi kuma ni khensa Igreja de Cristo. Bom dia! Espero que este vídeo vos encontre de boa saúde e agradecer pela oportunidade que me dão de poder partilhar a minha experiência da busca do trabalho. Dizer de que eu fiquei 2 anos na busca de uma oportunidade de emprego. E estes treinamentos, conferências, workshops me ajudaram em grande parte para poder estar no emprego em que me encontro agora. Uma das coisas que pude aprender foi como preparar o meu CV, o que os recrutadores buscam num potencial trabalhador, como se comportar durante uma entrevista. Uma das coisas que me marcou bastante foi quando me ensinaram a natureza das perguntas que os recrutadores fazem durante uma entrevista. Eu vi e aconteceu comigo na minha entrevista. Fizeram uma pergunta que refletiu bastante para poderem me contratar. Mas antes disso, dizer de que também aprendi de que os recrutadores, 60% ou mais de 60% dos recrutadores buscam trabalhador de confiança do que realmente skills num trabalhador. E isso refletiu bastante quando eu fiz a entrevista para estar onde eu estou agora. Eu me lembro que uma das perguntas que me fizeram foi se eu estava disponível para trabalhar em Cabo Delgado. E eu falei de que eu sou crente e a minha igreja só está em Maputo. E eu precisaria de ir à igreja e de estar no culto. Então, estando em Afunge, será muito difícil de eu estar na minha igreja também. Eu me lembro que depois da entrevista fiquei 1 mês e no final do mês, o RH me contactou e me perguntou quais foram os termos de conversa que eu tive com o recrutador. Então eu falei de tudo e toquei esse ponto também. Dia seguinte, me telefonaram a dizer de que na semana seguinte tinha que começar a trabalhar. Para além disso, queria também dizer de que o fato de estar desempregado, na verdade, tem que ser um emprego para buscar oportunidade de emprego. Então, devemos fazer do tempo que nós temos livre e nos ocuparmos boa parte do nosso tempo para procurar emprego. E queria também encorajar a todos para não desanimarem
e nunca desistir. E dizer de que a ideia é nunca desistir. Desejar boa sorte a todos e agradecer mais uma vez pela oportunidade que me dão. Obrigado. Uau, que grande testemunho acabamos de ouvir. Fantástica partilha da Mozop, fantástica partilha do Ministério da Benevolência. Eu quero sinceramente agradecer a todos os irmãos que ao longo desses dias que passaram, desses meses que passaram, têm feito plano para assistir àqueles que mais precisam dentro e fora da igreja. Eu quero agradecer a você, irmão, que tem reservado um pouco de si para poder apoiar aos outros irmãos que mais necessitam. É fantástico, tudo isso foi possível graças a ajudas, contribuições de cada um para os necessitados. Também quero agradecer neste momento à Academia Ascend, que no ano passado fez uma oferta muito importante ao Ministério de Benevolência e chegou essa assistência num momento crítico em que de facto trouxe e aliviou bastante a necessidade do Ministério e também dos irmãos. Muito obrigado à Academia Ascend, muito obrigado também ao irmão Brian, que representa a Academia Ascend cá em Moçambique. Gostaria de agradecer também de igual forma a Mozop. A Mozop tem sido um parceiro muito importante para o Ministério da Benevolência, tem sido um parceiro presente e cooperador em muitas atividades. Quero agradecer à Mozop pela toda a parceria, toda a ajuda na assistência daqueles que não são membros da igreja. Tem sido fantástica a dedicação e a entrega da Mozop e gostaria desta forma a deixar ficar os nossos agradecimentos com o Ministério da Benevolência. Eu também gostava de fazer uma questão. Será que durante todo este tempo existe algum irmão ou alguma irmã que tem se excluído de assistência aos necessitados? Será que alguém andou tão distraído ao ponto de não fazer a sua assistência àqueles que mais precisam? Ou por algum motivo deixou de fazer parte desta grande obra? Sinceramente, eu gostaria de chamar a atenção a todos os irmãos a poder se juntar a esta causa, poder se juntar a este movimento de assistência e ajuda mútua. Eu acho que quando estamos a construir um edifício e nós vemos o edifício já bem grande, com andares, escadas, conseguimos subi-lo, e um edifício que foi feito com o trabalho de todos, e eu sinto que não fiz nada. É de fato constrangedor, não é verdade? Eu estar naquele edifício e perceber que podia ter feito alguma coisa para a edificação deste edifício, mas não fiz nada. Então, gostaria de encorajar a todos os irmãos a fazerem planos para assistir àqueles que mais precisam dentro e fora da igreja. Neste momento, vamos passar para a nossa segunda parte do culto, que é a partilha do sermão do dia. E por isso eu queria convidar a você, irmão, a irmos a Deus em oração. Deus eterno, muito obrigado por este momento, muito obrigado por toda a providência que o Senhor tem nos dado. Temos passado por momentos difíceis em nossas vidas, temos passado por desafios grandes, Senhor Deus, mas o Senhor tem mostrado a sua compaixão, o Senhor tem mostrado a sua bondade para com todos nós. E por isso eu gostava de agradecer e pedir que o Senhor possa nos acompanhar neste culto, que o Senhor possa estar conosco e que tudo quanto falamos cá seja para a glória e louvor do seu bom nome. Vamos ao nosso sermão do dia. O título do sermão do dia: Nunca deixe ninguém para trás.
E todas as escrituras do nosso curso estão no livro de Marcos, por isso que eu vou pedir que possamos concentrar-nos neste livro e vamos abrir a primeira escritura, que é o livro de Marcos 7, versículo 25 a 29, que passo a ler. De fato, logo que ouvi falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Amém. Esta é uma história interessante, que nós podemos tirar vários pontos nessa escritura. E eu gostava de olhar para alguns pontos que podemos considerar hoje relacionados com a compaixão. Esta mulher era estrangeira, não fazia parte do povo de Israel. Esta mulher, desta forma, não gozava dos direitos do povo de Israel. E segundo os critérios de Cristo, não era a vez dela de receber assistência. Ela não reunia critérios, segundo Cristo. Nós olhamos para Cristo a dizer para ela que não era o momento dela. Era o momento do povo de Israel. Contudo, no final dessa história, algo incrível acontece. Jesus Cristo, cheio de compaixão, decidiu aliviar o peso desta mulher. Ele decidiu ajudar ou responder à necessidade daquela mulher. Aprendemos com isto que a compaixão não tem fronteiras. Não olha somente para aqueles que reúnem critérios. Não olha somente para aqueles que estão dentro da igreja, mas também para aqueles que estão fora. Aquela mulher não era israelita. Não era o momento dela de receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, cheio de compaixão, mostrou o seu favor a ela, aliviou o peso dela. Se você vê um discípulo, um não discípulo em necessidade, faz o seu plano de assistência. Se você vê alguém passando necessidade, mesmo que não seja discípulo, assista. Imitamos assim o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que não haja ninguém entre nós que não faz assistência, não alivia o peso de outra pessoa, simplesmente porque este não é discípulo. Ou porque simplesmente já fez a sua assistência à necessidade dentro da igreja. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que a compaixão não tem fronteiras. Nós temos que levar a nossa assistência naquilo que for possível. Eu tenho que fazer um plano de assistência. Se você não pode ajudar, ajude então a encontrar alguém que pode ajudar. Mas nunca deixe ninguém para trás. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca deixava ninguém para trás. Se nós lermos a Bíblia, vamos perceber que pessoas grandes, pequenas, pecadores, não pecadores, israelitas, não israelitas, estes, sempre que fossem a ter com Jesus Cristo, ele respondia-lhes de forma favorável. Sempre que fossem com uma aflição a Jesus Cristo, eles encontravam compaixão. Então vamos nos encher de compaixão. Porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Desde o princípio do ano, nós como Ministério da Benevolência estamos à espera de planos concretos de irmãos ou de grupos de família para assistir àqueles que necessitam, por exemplo, em orfanatos,
em hospitais ou estabelecimentos prisionais, nós, como Ministério da Benevolência, não temos feito planos relacionados a este grupo de pessoas, mas nós decidimos que se um grupo de família apresentar nesse plano, nós vamos ajudar a criar demanda, nós vamos ajudar a que isso concretize de uma forma a também possa acrescentar algum valor a este plano. Então, ainda temos mais ou menos 6 meses daqui até o fim do ano. Por favor, vamos fazer planos para assistir aqueles que não fazem parte da igreja como grupo de família. Pode ser os nossos vizinhos, pode ser esses outros grupos que eu acabei de mencionar anteriormente, mas vamos fazer grupo, vamos fazer planos para assistir essas pessoas. Uma outra escritura que eu gostava de partilhar está aqui no livro de Marcos 6, versículo 35 e 39. Nós vamos ver somente 3 escrituras e esta é a penúltima. Aqui diz, no versículo 35 de Marcos 6, nós lemos: Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados comprar algo para comer. Ele, neste caso Jesus Cristo, porém respondeu: Dê-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Não, essa é uma passagem que nós estamos a ver que tanto Jesus Cristo, assim como os seus discípulos, se aperceberam da necessidade do povo. Eles se aperceberam que o povo passava fome naquele momento. E se eles mandassem embora, aquele povo poderia cair de fome. Os discípulos rapidamente pensaram e falaram: Vamos mandá-los embora. Mas Jesus, cheio de compaixão, disse: Dê-lhes vocês mesmos de comer. É só para vermos quais são os extremos de pensamento que houve. Os discípulos disseram: Mandam-os embora para eles arranjarem algo para comer. Mas Jesus Cristo, movido de compaixão, ensinou-lhes e disse: Dê-lhes vocês mesmos de comer. E eles fizeram uma pergunta: Vamos gastar todo o dinheiro que temos a comprar pão para esse povo? Vamos gastar tudo que temos para comprar pão para esse povo? Jesus perguntou-lhes: O que é que vocês têm? Verifiquem. Esta é uma passagem incrível que Jesus nos ensina. Que quando nós tivermos necessidade entre nós, em nossa família, no nosso grupo de família, antes de mandarmos a estas pessoas para o cuidado de outras pessoas ou a cuidado da igreja, vamos verificar primeiro o que nós temos. Verificamos primeiro o que o nosso grupo de família pode fazer antes de mandar para a igreja. Porque Jesus ensinou-nos isto. Ele disse: Dê-lhes vocês mesmos primeiro assistência. Depois, se isso tornar-se insustentável, mande-os para a igreja. Então, nunca deixe ninguém para trás. Temos que fazer parte da solução e não nos tornarmos pessoas peritas para encaminhar o assunto à igreja. Gostava de partilhar neste momento a experiência de alguns grupos de famílias que tem sido incrível a ver a atuação deste grupo de família.
Já há um tempo, um grupo de família tem feito assistência a um dos irmãos dentro do seu próprio grupo de família. Eles, em primeiro lugar, não mandaram este irmão em necessidade para a igreja. Tentaram fazer, criar forma dentro do grupo de família para assistir essa família necessitada. Chegado a um certo momento, calcularam que melhor seria fazer uma assistência que pudesse criar sustentabilidade. Por isso vieram propondo um acordo com o Ministério da Benevolência, algo incrível. E pediram: nós vamos continuar a fazer a nossa assistência. Mas pedimos que a igreja também faça assistência. Mas nós vamos fazer uma assistência monetária à família, para que a família possa levar o valor que vamos proporcionar e começar um negócio. E durante esses 3 meses, enquanto a igreja faz assistência alimentar, nós vamos fazer assistência para o negócio. Uau! Que fantástico! É uma forma incrível de pensar e imitar. Eu penso que práticas como estas são fantásticas. Nós, como igreja, como Ministério da Benevolência, nós não financiamos a ninguém. Nós não financiamos um plano de negócio. Nós não financiamos uma iniciativa de negócio que alguém possa ter. Mas, que forma incrível que este grupo de família trouxe uma solução. E pela graça de Deus, é uma pessoa que em 3 meses pode ter seu próprio sustento, pode ter sua própria estabilidade financeira. Isto é incrível e é algo que nós todos temos que imitar. Portanto, nunca deixe ninguém para trás. Se houver alguém na sua família, no seu grupo de família, alguém que está sob seu cuidado, em necessidade, antes de mandar para os outros, vamos seguir o exemplo de Cristo. Dê você mesmo de comer. Dê você mesmo primeiro assistência. Depois, mande para os outros. Isto é incrível que temos assistido e temos visto acontecer na nossa igreja. Eu gostava profundamente de agradecer a todos, mais uma vez, que têm trazido soluções inovadoras para assistir aqueles irmãos em necessidade. Para finalizar, vamos aqui no livro de Marcos 5, versículo 21 e 24, e vamos ver também alguma coisa que possa nos levar a algum encorajamento. 21 diz, portanto: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Não. Aqui nós estamos a ver uma outra passagem. Nosso Jesus Cristo querendo nos ensinar algo. Se lembram, na primeira escritura que nós vimos sobre a mulher grega, a Fenícia, aquela mulher foi ter também com Jesus Cristo a semelhança do Jairo. A sua filha também estava distante, a semelhança da filha do Jairo. E ela foi ter com Jesus Cristo pedindo livramento nas aflições da filha. E Jesus Cristo não foi com ela. Jesus Cristo disse para ela simplesmente que vá, que a sua filha já está curada. E nós vemos Jesus Cristo a fazer isto em outros momentos, quando lemos os evangelhos. Percebemos em outros momentos que Jesus Cristo não precisou se deslocar para o local para fazer, para aliviar o peso ou para curar a doença de alguém. Neste momento, Jesus Cristo
nessa passagem do livro de Marcos 5, estamos a ver que Jesus Cristo foi com Jairo. Será que Jesus Cristo não podia simplesmente também falar para eles, olha, vai, que a sua filha vai estar curada? Será que com essa palavra a filha não estaria curada? Com certeza estaria. Ele é Deus. Já fez isso antes. E podia fazer ali. Dizer ao Jairo, vai, que a tua filha já está melhor. Mas não, Jesus Cristo neste momento ele foi. Há algo aqui que nós temos que aprender. Temos que aprender que em alguns momentos é necessário que nós possamos nos envolver fisicamente e mostrar que nos importamos. Jesus Cristo, em alguns momentos, ele se envolvia, não só dizia, vai, que a sua filha já está, ou que a sua necessidade já está ultrapassada, mas ele se envolvia fisicamente para aliviar a necessidade, mostrando compaixão e mostrando ainda que se importava. Por isso que eu vou me deslocar até vocês. Então, nós temos que aprender aqui que em alguns momentos não somente dá a sua contribuição. Em alguns momentos vá e se envolva fisicamente no ato de benevolência. Em alguns momentos temos que ir à casa deste irmão, desta irmã, para vermos em que condições eles vivem. Como é que eles andam? Que sonhos eles têm? Não é verdade que diz o ditado que aquele que sai do escritório conhece melhor a necessidade do povo? Muitas vezes, quando nós vamos no terreno, quando nós vamos ver o que de facto está a acontecer, nós ficamos mais comovidos. Nós ficamos, apercebemos-nos que talvez eu possa ajudar um pouco mais. Nem toda assistência talvez seria a monetária ou alimentar. Às vezes, a assistência que temos que fazer é mesmo com algumas ideias. E essas assistências só surgem quando nós nos envolvemos neste ato de benevolência. Quando nós, com interesses verdadeiros, nós queremos perceber de facto o que está a acontecer. E nós vamos lá. E quando chegamos lá, nós já percebemos que, olha, talvez além dessa assistência monetária ou essa assistência alimentar, também posso vender algum sonho para esta família ou para este irmão. Posso encorajar de forma que ele possa ser sustentável nas suas próprias demandas. Nunca deixe ninguém para trás. O facto de nós simplesmente fazermos a assistência e contribuir nos cultos ou para apoio para os necessitados é muito bom. Mas também tire um momento para se juntar àqueles que entregam assistência. Muitas vezes nós, ao longo do ano passado, tivemos vários eventos aqui na igreja. Por exemplo, tivemos um evento que podemos testemunhar anteriormente sobre o Natal Benevolente. A Mozop identificou muitas famílias carenciadas e a igreja pode fazer assistência a essas famílias. Houve uma demanda muito grande e importante de mãos para ajudar. Eu gostaria de encorajar a toda a igreja para que das próximas vezes também pudesse se voluntariar. Não só para dar a sua assistência a este grupo, mas também a entregar-se fisicamente para assistir. Gostaria de pedir à igreja para que também pudessem se envolver nas atividades dentro do grupo de família. Fisicamente, não só dar, mas também participar nessa assistência. Isto traz-nos um coração mais entendido sobre a necessidade do nosso próximo. E com estas palavras eu gostava de encorajar a toda a igreja para que de facto nunca deixar ninguém para trás. Amo muito a vocês, irmãos. Para Deus vai a glória. E neste momento vamos fechar o nosso culto. Ótimo domingo a todos e bom regresso à casa.
para aqueles que vão caminhar. Amém.